Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o sistema elétrico da aeronave. É um assunto mais complexo, tem que ter paciência para escutar. Você pode anotar aí que eu vou explicar aqui para vocês, baseado no livro aqui. Então não tem problema assim de ser uma notícia falsa, porque estou baseado aqui nos livros onde eu estudei, onde eu passei na banca da ANAC. Então eu vou passar para vocês. Eu sei que não tem muitas das vezes condições para você não tem condições para comprar um livro, um material didático. Eu vou explicar aqui para vocês certinho as matérias, tá? Para começar, você tem que entender sobre noções básicas de eletricidade, né? De que é feito um átomo, né? Você já tem que saber, né? Átomo é feito de elétron, próton e nêutron. O que é elétron? Elétron é a carga negativa fundamental da eletricidade e estão girando ao redor do núcleo do átomo em trajetórias concêntricas denominadas de órbitas, ok? O que é próton? Próton é a carga positiva fundamental da eletricidade e estão no núcleo do átomo. É o número de prótons no núcleo que determina o número atômico do átomo. O que é o nêutron? Nêutron é a carga neutra fundamental da eletricidade e também encontrada no núcleo do átomo, né? O núcleo atômico é composto pelos prótons e nêutrons. Já os elétrons estão situados nas regiões externas do átomo, na órbita. Em seu estado natural, um átomo está sempre em equilíbrio, ou seja, contém o mesmo número de prótons e elétrons, como cargas contrárias se anulam, e o elétron e próton possuem o mesmo valor absoluto de carga elétrica. Isto torna o átomo natural num átomo neutro. O que significa carga elétrica? Vamos lá, vai anotando aí, hein? O que significa carga elétrica? Carga elétrica, conforme analisado, alguns átomos são capazes de ceder elétrons e outros são capazes de receber elétrons. Quando isto ocorre, a distribuição positiva e negativa, que era igual, deixa de existir. Um corpo passa a ter excesso e o outro falta de elétrons. Aí quando falta de um, aí o outro está cheio, vai passando para o que tem falta. E assim vai fazendo sempre esse ciclo. Isso é carga elétrica, né? Agora, o que é uma tensão elétrica? Tensão elétrica é o fluxo de elétrons de um ponto negativo para um positivo. É chamado de corrente elétrica. Essa corrente flui por causa de uma diferença de potencial entre os dois pontos, como eu expliquei ali naquela hora. Uma carga elétrica é capaz de realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. A capacidade de uma carga realizar trabalho é chamado de potencial. Logo, quando uma carga for diferente da outra, haverá uma diferença de potencial entre elas. A soma das diferenças de todas as cargas do campo eletrostático é conhecida como uma tensão elétrica. Entendeu? Então, uma tensão elétrica ali. É por isso que temos o medidor, né? E o medidor ele mede a tensão elétrica para ver quanto de carga está indo entre um átomo e outro. Ok? O que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ou movimento ordenado de elétrons e é chamado de corrente elétrica. Para se produzir a corrente, os elétrons devem se deslocar pelo efeito de uma diferença de potencial. Aquela lá, tem muito, tem pouco, né? Pode-se dizer, então, que cargas elétricas em movimento ordenado formam a corrente elétrica, ou seja, corrente elétrica é o fluxo de elétron em um meio condutor. O que é ampere? É uma intensidade da corrente elétrica. Ampere. Tem na aeronave no painel, um amperímetro. A unidade fundamental com que se mede a intensidade da corrente elétrica é o ampere. Um ampere de corrente elétrica é definido como o deslocamento de um coulomb através de um ponto qualquer de um condutor durante um
intervalo de tempo de 1 segundo, né? O que significa fluxo da corrente elétrica? Ao ligarmos, por exemplo, as duas extremidades de um fio de cobre a uma diferença de potencial, a tensão aplicada faz com que os elétrons livres se desloquem. Isso faz o fluxo da corrente elétrica. Resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? É a capacidade de um fio condutor se opor à passagem de corrente elétrica através da sua estrutura. O físico alemão Georg Siemens, Ohm, chegou à conclusão que todos os materiais sujeitos a uma diferença de potencial apresentam uma resistência de valor constante à passagem da corrente elétrica. A unidade empregada para medir resistência é chamada de Ohm. A resistência de um condutor, a voltagem aplicada a ela determina a quantidade de amperes, a corrente, fluindo através desse condutor. Assim, a lei de Ohm estabelece que 1 ohm de resistência limitará o fluxo de corrente em 1 ampere. Ok? O que significa potência elétrica? Se um trabalho está sendo executado em um sistema elétrico, uma quantidade de energia está sendo consumida. A razão em que o trabalho está sendo executado, isto é, a razão em que a energia está sendo consumida, é chamada de potência elétrica. Em eletricidade, a tensão realiza o trabalho de deslocar uma carga elétrica e a corrente representa o número de cargas deslocadas da unidade de tempo. A unidade fundamental de potência elétrica é watt, equivalente a 1 joule por segundo, né? A potência é igual ao trabalho, ok? Então fica volts versus watt. O que é watt? Watt é volts vezes amperes, tá? O que agora eu quero que você preste atenção e anote aqui, ó. As grandezas e as unidades, ok? A grandeza da tensão é volt. Não, a grandeza é tensão, a unidade é volt. A grandeza é corrente e a unidade é ampere. A grandeza é resistência e a unidade é ohm. E a grandeza é potência e a unidade é watt, ok? Tensão é volt, corrente é ampere, resistência é ohm e potência é watt, ok? Então isso aí, se você souber disso aí, você já vai ter uma noção da eletricidade, né? Agora, no próximo vídeo eu vou explicar sobre o circuito elétrico, tá ok? Circuito fechado, circuito aberto, ok? Obrigado, pessoal. Se inscreva no meu canal, anote aí. Eu quero que você passe na banca da ANAC e você também vai ficar por dentro das matérias e por dentro das aeronaves que você vai voar futuramente, se Deus quiser. Abraço.